Boa tarde, igreja. Cumprimento mais uma vez os irmãos, desejando a gloriosa paz do nosso eterno Deus. Amém. Irmãos, sem demora, vamos abrir as nossas escrituras em Efésios 6 e vamos ler versículo 10 ao 20. Efésios 6, do 10 ao 20. Esse sermão tem por título A Verdadeira Guerra Espiritual. Efésios 6, do 10 ao 20. É um texto muito conhecido, principalmente dos irmãos que vieram de igrejas de cunho pentecostais. Vou fazer a leitura, irmãos. Diz assim a palavra de Deus: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório um mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém. Senhor, nosso eterno Deus e nosso Papai, agora eu imploro ao Senhor mais uma vez misericórdia, para que por meio da exposição da Tua palavra a verdade possa criar raízes profundas em nossos corações, e que ela sirva para nos libertar dos nossos pecados e nos fazer vencer essa guerra espiritual travada desde sempre, Papai. Muito obrigado e contamos com o Senhor para nos ajudar. Amém. Irmãos, muitos cristãos vivem como se a vida de fé fosse uma colônia de férias, quando na verdade é um campo de batalha. No entanto, quando nós falamos em guerra espiritual, nós cometemos frequentemente um erro teológico grave ao imaginar esse conflito, e eu já o cometi, meus irmãos, no passado. Precisamos deixar aqui perfeitamente claro, desde o início, a guerra espiritual não é um duelo de Deus contra o diabo. Deus é o Criador, onipotente, soberano e incomparável. O diabo é apenas uma criatura limitada, decaída e já julgada. Não existe dualismo, equiparação de força entre eles. Não existe equilíbrio, não há competição. Deus não luta contra Satanás, ele o dominou, o domina e já decretou o seu fim. E essa guerra espiritual, então, descrita em Efésios 6, acontece entre nós e as forças do mal. O diabo sabe que não pode atingir o trono de Deus. Por isso, ele tenta atingir os filhos de Deus, a igreja invisível do Senhor. E o alvo do inimigo não é a soberania divina, porque ela é inabalável, nós sabemos, mas a fé, a mente e a família e o testemunho daqueles que vivem neste mundo.
E a boa notícia do Evangelho é que nós não lutamos para conquistar a vitória, nós lutamos a partir da vitória que Cristo já conquistou na cruz. E por isso nós lutamos da certeza da vitória, meus irmãos. E além de fazer essa diferenciação, dessa equiparação de força entre o diabo e Deus, vale a pena apontarmos dois erros já trazidos pelo irmão Wesley no momento de construção. O primeiro é rejeitar a guerra espiritual. Não existe guerra espiritual, isso é coisa de outro tempo. E o segundo é transformar tudo também em uma guerra espiritual. Estou doente? É o demônio. Estou com dificuldade financeira? É o Satanás, que é o migrador, é o portador, é o destruidor. Meu casamento está ruim? É o demônio. Eu estou desanimado? É o demônio. Preciso descobrir qual demônio está agindo aqui, porque eu estou atribulado por ele. Não, meus irmãos. O apóstolo Paulo não faz aqui nenhuma dessas duas coisas. Nem generalizar essa atividade maligna, colocar a culpa, terceirizar o nosso pecado em tudo, nem desprezar a atividade maligna. Ele não ignora a realidade do mundo espiritual, o apóstolo Paulo. E ele explica de forma real o que realmente é essa batalha espiritual. Mas também ele não transforma o cristianismo numa obsessão de demônios, como eu mesmo disse. Então vamos observar algo aqui, meus irmãos, impressionante. Paulo fala de principados, potestades e príncipe das trevas e hostes espirituais da maldade. Mas quando ele ensina como o cristão deve lutar, ele fala de verdade, justiça, evangelho, fé, salvação, palavra de Deus, oração, perseverança. E isso deve nos fazer pensar que a igreja, algumas igrejas, muitas das vezes ficam fascinadas pelas trevas, enquanto Paulo está preocupado em ensinar os crentes a permanecer na luz. Então a pergunta do texto não é como descobrir o nome do demônio que está atuando em você, e sim, você está vestido com a armadura que Deus te deu para enfrentar essa atividade maligna. Então agora, vamos analisar o contexto histórico desse texto de Efésios. Quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta, ele estava preso em Roma. Em Efésios 3:1, nós vemos isso. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. E em Efésios 4:1, o apóstolo Paulo também diz: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno de vocação com que fostes chamados. Então, diariamente, o apóstolo Paulo, preso, olhava para os soldados romanos que o guardavam. E ele observa a veste do soldado romano, munido de capacete, escudo, couraça, cinturão, espada. E dirigido pelo Espírito Santo, Paulo usou essa figura militar que ele contemplava em sua prisão para ilustrar a realidade espiritual do crente. E a cidade de Éfeso, irmãos, era o centro do paganismo na Ásia Menor, dominada pelo culto a deus Artemis, impregnada nas práticas de ocultismo e de feitiçaria. Isso está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Então, os cristãos de Éfeso sabiam o que era uma opressão espiritual diária. E Paulo conclui a carta aos Efésios, no capítulo 6, falando disso. Mas veja, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios não começa no capítulo 6. Paulo passou pelos capítulos anteriores mostrando aquilo que Deus tinha feito pelo seu povo. De forma breve, irmãos, Efésios começa com a eleição, em Efésios 1, versículo 4. Como também nos elegeu dele antes da fundação do mundo, para que fossem santos e irrepreensíveis diante dele em amor. O apóstolo Paulo fala da redenção em Efésios 1, 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a redenção das ofensas, segundo a riqueza de sua graça. O apóstolo Paulo também fala da salvação pela graça, em Efésios 2:8. Porque pela graça
não vem de vós, é dom de Deus. O apóstolo Paulo também fala da união entre Cristo e a igreja. E depois o apóstolo Paulo começa a mostrar como o cristão deve viver. Efésios 4, 1. Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno de vocação, com que fostes chamados. Então depois ele fala de santidade, abandono do velho homem. O apóstolo Paulo fala de casamento, fala de criação dos filhos, fala de relacionamento entre os senhores e seus servos e da vida cristã prática. E então ele chega no capítulo 6. Isso é fundamental. Por quê, irmãos? A batalha espiritual que o apóstolo Paulo descreve em Efésios 6, ela vem dentro do processo da santificação. Então a armadura de Deus não é apresentada como uma técnica para obter poder sobrenatural. Ela é apresentada como aquilo que Deus fornece para o cristão, que ele permaneça fiel enquanto ele vive a vida cristã. O apóstolo Paulo está ensinando cristãos que já entenderam que foram salvos, que já foram regenerados e justificados por Cristo, para que eles consigam entender e praticar a santificação trazida por meio do Espírito Santo. Então, partindo desses pressupostos para a compreensão do texto, vamos analisar Efésios 6, versículo de número 10. E vai nos trazer a primeira verdade, que a nossa força não está em nós. Efésios 6,10. Nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Paulo começa aqui destruindo uma ilusão que é: você não é forte o suficiente para vencer essa batalha sozinho. O apóstolo Paulo não diz assim: sejam fortes em vocês mesmos. Ele começa dizendo: fortalecei-vos no Senhor. Então a força vem de Cristo. Isso combina perfeitamente com João 15,5, que diz, palavras de Jesus: eu sou a videira, vós sois as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E também com Filipenses 4,13, que diz: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então o sentido não é eu sou poderoso, e sim Cristo é suficiente. E o homem natural não possui em si mesmo essa capacidade espiritual de se salvar. Efésios 2,1 diz: e vos vivificou, estando vós mortos em seus delitos e pecados. Então a salvação, obra da graça soberana de Deus, e mesmo depois de convertido, o cristão continua dependendo dessa graça. E a vida cristã não começa pela graça e depois continua pela força humana. Na verdade, a vida cristã, ela começa pela graça, continua pela graça e termina pela graça. Certo? Então a primeira verdade é que a nossa força não vem de nós, ela não está em nós, ela vem de Jesus Cristo. E a segunda verdade é que essa guerra, ela é real. Versículo 11 de Efésios 6: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Veja, Paulo não está usando uma metáfora vazia. Existe um conflito espiritual real, que é trazido aqui pelo versículo 12, porque nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os príncipes, os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então a nossa batalha não é primeiramente contra pessoas. Isso é extremamente importante, porque meu inimigo não é minha esposa, não é meu filho, meu pastor, um irmão da igreja, um vizinho, um colega de trabalho. Pessoas até pecam contra nós, assim como nós pecamos contra as outras pessoas. Pessoas podem nos prejudicar, podem ser usadas pelo pecado,
mas a nossa guerra espiritual não é contra humanos. Jesus ensinou isso em Mateus 5,44. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. O apóstolo Pedro também diz, 1 Pedro 5,8: sede sóbrios, vigiais, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor como um leão bramando, buscando quem possa tragar, como irmão Essa já mostrou. Então, irmãos, existe um inimigo real, mas existe algo ainda mais importante, que é o poder limitado desse inimigo. Ele não é Deus, ele não é onisciente, nem onipresente, nem onipotente. Ele é uma criatura rebelde, e a sua atuação, nós sabemos, está debaixo da soberania de Deus. Se olharmos para Jó, Satanás deseja atacar Jó, mas não pode simplesmente fazer o que ele quer. Ele precisa agir dentro dos limites que Deus estabeleceu. Então isso significa que o cristão não está lutando em um universo onde Deus e Satanás estão em igualdade, como nós já vimos. Deus reina, Cristo venceu, e o diabo já está derrotado. Terceira verdade, meus irmãos, que o objetivo da batalha é um só: permanecer firme. 3 vezes aparece a ideia de permanecer firme. No versículo 11, Paulo diz: para que possais estar firmes. Versículo 13, Paulo diz: para que possais resistir no dia mau. Versículo 13, ele ainda diz: havendo feito tudo, ficar firmes. Versículo 14, Paulo diz: estai, pois, firmes. Perceba, Paulo não diz: vão atrás do diabo, como a série Sobrenatural, vamos agora perseguir todos os diabos da terra e destruí-los. Não. Nós vemos aqui, meus irmãos, o apóstolo Paulo dizendo que fiquem firmes. Isso muda completamente a nossa perspectiva, que a guerra espiritual não é essa caça ao demônio, é uma batalha pela fidelidade. Quando a tentação vier, permaneça firme. Quando a perseguição vier, permaneça firme. Quando o sofrimento vier, firme. Quando as falsas doutrinas aparecerem, firme. Quando Satanás tentar lançar dúvidas sobre a palavra de Deus, firme. Quando o mundo disser abandone Cristo, firme. Mas como permanecer firme? E o apóstolo Paulo apresenta aqui a armadura. Efésios 6,13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. E aqui nós temos o coração do sermão, que é a armadura de Deus, é uma provisão de Deus para a perseverança dos santos, do crente. Então vamos lá falar sobre essa armadura. Efésios 6,14, primeira parte: estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. O soldado precisava prender as suas vestes para estar preparado para a batalha, pois os cintos seguravam a túnica do soldado e davam mobilidade para esse soldado. Então Paulo começa aqui pela verdade. Por quê? Porque Satanás é chamado de Jesus de João 8,44: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então Jesus chama o diabo de pai da mentira. Desde Gênesis 3, a estratégia do diabo envolve distorcer a palavra de Deus. Deus disse, Gênesis 2,17: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que comerdes, certamente morrerás. A serpente foi e disse para Eva: certamente não morrerás. Gênesis 3,4.
E a guerra começou com uma mentira sobre a palavra de Deus. Por isso o cristão precisa conhecer a verdade, e não apenas a verdade abstrata. Jesus diz o que é a verdade. João 17:17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Portanto, o cristão que despreza a Bíblia está entrando desarmado na guerra espiritual. Então não basta dizer eu sinto Deus, precisamos perguntar o que Deus disse. Não basta dizer eu tive uma experiência com Deus, precisamos perguntar: isso está de acordo com a palavra que Ele disse? E a reforma protestante, meus irmãos, se preocupou exatamente com isso, recuperando a centralidade nas Escrituras, o só da Escritura. Então a palavra de Deus é a nossa regra suficiente e autoritativa. Então ela é a verdade que nós precisamos estar cingidos com ela. Efésios 6:14, parte B: e vestida a couraça da justiça. Então, cinto da verdade, das Escrituras, e a palavra da justiça. A couraça da justiça, desculpa. O que é a couraça, meus irmãos? É aquilo que protegia o peito do soldado, especialmente o coração, órgão vital. Mas que justiça é essa que o apóstolo Paulo se refere? Devemos tomar cuidado para não separar duas realidades das Escrituras. A primeira é a justiça recebida por Cristo. Paulo ensina em 2 Coríntios 5:21: aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então o cristão é justificado diante de Deus pela justiça de Jesus Cristo, recebida pela fé. É o que o apóstolo Paulo aqui nos diz. Em Romanos 5:1, o próprio apóstolo Paulo também nos diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Satanás pode acusar: você é pecador. E a resposta não deve ser: não sou, porque nós sabemos que somos. Isso é mentira. A resposta deve ser: sou sim um pecador, mas a minha justiça está em Cristo Jesus. Romanos 8:33-34: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e que também intercede por nós. Então nós vemos uma justiça que é a justiça exercida por Deus, esmagando Cristo Jesus e nos justificando, nos livrando da punição eterna, tendo Jesus sido o recebedor dessa punição. Essa é a justiça de Deus. Mas segundo, eu quero falar sobre uma justiça prática, que é o crente justificado também é chamado a viver em santidade. Romanos 6:12: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Portanto, essa couraça da justiça, trazida pelo apóstolo Paulo, envolve a realidade de uma vida protegida pela justiça de Deus em Cristo Jesus e caracterizada por uma vida justa, vivida pelo crente justificado. Então, cinto da verdade, a couraça da justiça. Efésios 6:15: e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. As sandálias desses soldados continham pregos no solado, que davam mais firmeza e estabilidade para não escorregarem em terrenos acidentados. Isso, meus irmãos, é algo extraordinário. Observe, o cristão está numa guerra, mas ele leva o Evangelho da paz. Por quê? Porque a maior guerra do homem, na verdade, nós sabemos que não é
temos uma guerra declarada contra Deus. O pecado colocou o homem nesse setor de inimizade declarada com Deus, seu Criador. Mas Cristo vem e reconcilia pecadores com Deus. Romanos 5,10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então o Evangelho anuncia: Cristo morreu pelos pecadores, Cristo ressuscitou, Cristo reina, Cristo vive, Cristo reconcilia pecadores com Deus. Portanto, meus irmãos, preparar os pés com o Evangelho da paz significa estarmos prontos, em paz com Deus, para viver e proclamar o Evangelho. A igreja não deve apenas falar sobre guerra espiritual, ela deve anunciar o Evangelho, irmãos. Isaías 52:7. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião: o teu Deus reina. Então, irmãos, nós temos que usar a sandália da paz. Paz, meus irmãos, não sei se os irmãos conseguiram entender. Fiquem atentos: os sinergistas que cooperam para a sua salvação, dificilmente eles conseguirão ter essa paz. Por quê, irmãos? Essa paz que Deus deu para conosco foi um ato unilateral dele, não é proveniente de nós. Se nós buscarmos essa paz, nós vamos falhar todos os dias, mas é Deus que nos dá essa paz, que é infalhável. E para vencermos a batalha espiritual, nós precisamos estar nos nossos pés com essa santa paz. E não só isso, porque, meus irmãos, com os nossos pés nós caminhamos levando essa santa paz para os outros. Por isso que o Evangelho dessa santa paz, as boas novas do Evangelho, esse anúncio da reconciliação, da paz com Deus, precisa de atingir outras pessoas por meio da exposição dessa paz do crente que está devidamente cingido com toda a armadura de Deus. E além da paz, meus irmãos, lembrem: o cinto da verdade, a couraça da justiça, as sandálias da paz, e Efésios 6,16: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. O grande escudo romano era coberto de couro molhado por fora, para apagar as flechas empassadas com piche e fogo. Então trata-se aqui da confiança plena na fidelidade e nas promessas de Deus, a fé. 1 João 5,4: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé é a vitória que vence o mundo, segundo João. E Paulo fala dos dardos inflamados do maligno. Então o que Satanás lança, meus irmãos? Tentação, mentira, acusação, dúvida, medo, desespero, desânimo. E aqui, para falar um pouco da fé, irmãos, não significa acreditar que tudo dá certo. Isso não é fé. Fé é confiar em Deus, porque Ele é verdadeiro. Quando Satanás diz: Deus não está cuidando de você, a fé responde: eu não vejo tudo, mas conheço o Deus que eu confio, tenho fé. Quando Satanás diz: você não será perdoado, nunca, a fé responde: minha esperança está em Cristo. Quando Satanás diz: abandone Cristo, a fé responde: João 6,68: respondendo-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós?
tu tens a palavra da vida eterna. A fé, meus irmãos, olha para Jesus Cristo. Hebreus 12, 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então precisamos também, irmãos, estar unidos no escudo da fé, porque estaremos preparados para lidar com todas as situações, porque depositaremos a nossa fé e a nossa esperança no Senhor. E por fim aqui, em relação à armadura, o apóstolo Paulo traz em Efésios 6, 17, parte A. Então vai também o capacete da salvação. A cabeça precisava de ser protegida, e o cristão precisa ter segurança acerca daquilo que Deus fez. A salvação, como nós já esbarramos aqui, não depende da força emocional do crente, depende da obra de Jesus Cristo. E Jesus disse, João 10, 27 e 28, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Isso é segurança. O diabo também tentou o apóstolo Pedro, e Jesus disse, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo. Lucas 22, 31. Mas observe o que Jesus diz imediatamente em Lucas 22, 32. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Isso é extraordinário, irmãos. Satanás queria atingir Pedro, se ir andar com Pedro, tragar Pedro, mas Cristo intercedeu por Pedro. E isso nos dá uma compreensão muito bonita sobre essa guerra espiritual. Satanás tenta, mas Cristo intercede. A nossa esperança não está em eu sou forte bastante para permanecer. Nossa esperança está em Cristo é poderoso o suficiente para me guardar e me fazer estar firme. Judas 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Isso não produz descuido, produz confiança para lutar, meus irmãos. E eu falei muito do capacete da salvação, mas ainda falo da espada, a espada do Espírito, Efésios 6, 17b, que é a palavra de Deus. Então aqui o apóstolo Paulo finalmente vai apresentar uma arma diferente, uma arma de ataque, a palavra de Deus. E veja como Jesus enfrentou Satanás no deserto, como o próprio irmão Wesley já disse, em Mateus 4. Satanás tenta Jesus. Como que Jesus responde? Está escrito. Jesus não responde, eu sinto. Ele não diz, eu tenho uma experiência. Ele diz, está escrito. Isso deveria transformar a maneira como nós enfrentamos a tentação, irmãos. Quando a tentação disser, você precisa disso, a palavra diz, não cobiçarás. Está escrito. Quando disser, ninguém está vendo, a palavra vem e diz, os olhos do Senhor estão em todo lugar. Isso é escrito. Quando disser, você não consegue resistir à tentação, nos fazendo nos entregar a ela, a palavra diz, Deus é fiel, que vos não deixará tentar acima do que podeis. 1 Coríntios 10, 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também um escape, para que possais suportar. Então lembrem-se, irmãos, a Bíblia, a espada da palavra de Deus, a espada da Bíblia, mas ela não é um amuleto. Não adianta eu deixar aqui aberto no Salmo 91, lá na minha casa, e a Bíblia permanecer fechada nos nossos corações. A espada precisa ser conhecida. Por isso, possamos ler, estudar, meditar, pregar, ouvir, praticar a palavra de Deus. Foi assim que
diabo, dizendo: está escrito, está escrito, está escrito. Efésios 6:18, caminhando já para o fim, irmãos. O apóstolo Paulo continua: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Paulo termina a descrição da armadura falando da oração. De nada adianta estarmos com a armadura completa se não houver a comunicação com o comandante. A oração não é uma outra peça da armadura, irmãos. É o ambiente no qual essa armadura funciona. É uma condição. Com que frequência? O apóstolo Paulo diz: em todo o tempo. Uma atitude constante de dependência. Paulo nos lembra que dependemos de Deus. E a oração demonstra essa dependência. A oração é isso. E observe que Paulo não manda apenas orar por si mesmo. O apóstolo Paulo diz aqui: por todos os santos. Então a guerra espiritual ela não é individual. Nós lutamos em conjunto, como um corpo. E depois o apóstolo Paulo diz, Efésios 6:19 e 20: por todos os santos e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Irmãos, o apóstolo Paulo está preso e ele pede oração. Isso destrói qualquer orgulho espiritual, meus irmãos. Ninguém chega ao ponto de não precisar de uma oração. O pastor precisa de oração, o presbítero precisa, o pai precisa, uma mãe, um jovem, um cristão maduro precisa de oração. E a batalha espiritual, então, meus irmãos, é travada com toda uma armadura, mas ela é travada de joelhos. Então, irmãos, o que fazer? O que fazer para se preparar para essa guerra? Efésios 6 nos dá essa resposta. Conhecendo a verdade, lendo e estudando a Bíblia, conhecendo as doutrinas, o Evangelho, Cristo. João 8,32: conhecereis a verdade e ela vos libertará. 2. Viver em santidade. Efésios 4,27: não deis lugar ao diabo, não brincar com o pecado. Paulo não manda fazer uma sessão de libertação, de descarrego, curso de libertação. Ele manda não dar lugar ao diabo. Pecado abre brecha? No sentido bíblico, sim. Pecado ele abre brechas, meus irmãos. Mas a nossa desobediência oferece ocasião para o inimigo trabalhar e disputar. Atentem-se nisso. Abandonem o pecado. Confessem o pecado, arrependam-se e busquem santidade. Outro, meus irmãos, nós já estamos concluindo. Confiar na justiça de Cristo. Quando o acusador nos lembra dos nossos pecados, vamos correr para Cristo. A resposta da acusação não é o orgulho, é o Evangelho. Romanos 8,33. Quem tentará a acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. 4. Temos que alimentar a nossa fé. Não esperar a crise chegar para começar a confiar em Deus. A fé precisa ser alimentada constantemente pela palavra do Senhor. Romanos 10,17: de sorte que a fé vem ouvir a palavra de Deus. Quem orar diariamente pela família, pela igreja, pelos pastores, pelos irmãos, contra a tentação, pedindo perseverança. Jesus ensinou isso em Mateus 26:41: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. 6, irmãos, participar da igreja. Uma das maiores estratégias do inimigo é convencer o cristão de que ele pode viver sozinho. E nós já vimos que essa batalha não é sozinha, irmãos. Deus não nos chamou para uma espiritualidade isolada. A igreja é um ambiente ordinário, onde Deus alimenta o seu
povo por meio da palavra, dos sacramentos que serão realizados na semana que vem e da comunhão de todos os santos. Deus estabeleceu meios ordinários de graça, pregação da palavra, sacramentos, oração, comunhão da igreja, e não devemos desprezar estes meios que Deus instituiu e estabeleceu enquanto procuramos experiências extraordinárias. Conforme Hebreus 10, 24 e 25, diz: e consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às obras boas, não deixemos nossa mútua congregação. Enfim, irmãos, a maior vitória já aconteceu. Existe algo ainda mais importante. Efésios 6 fala sobre a batalha. Efésios 1, 20 e 21 diz que Deus ressuscitou Jesus Cristo. Efésios 1, 20 e 21. Que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e pondo-o à direita dos céus, acima de todo principado, poder, potestade, domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E Efésios 2,6 diz que Deus nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E Colossenses 2,15 declara também: e, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Então, irmãos, entendam. O cristão não luta para descobrir quem vai vencer. Ele luta a partir da vitória de Cristo, que já aconteceu. Então Cristo já venceu, a cruz foi a vitória, a ressurreição foi a vitória, a ascensão de Cristo aos céus foi a vitória, e o reinado de Cristo aqui na terra é a vitória. E a volta de Cristo será a consumação dessa vitória. E existe uma conexão maravilhosa para finalizar, meus irmãos, entre Efésios 6 e o texto de Romanos 13, versículo 14. Romanos 13, versículo 14, o apóstolo Paulo diz assim: mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Percebam, irmãos, a armadura de Deus nos conduz a Cristo. A verdade está em Cristo, a justiça está em Cristo, a paz está em Cristo, a fé olha para quem? Para Cristo, a salvação está em Cristo, a própria palavra testemunha do Cristo, e a oração depende do intercessor, que é o Cristo. Portanto, o centro da guerra espiritual não é Satanás, o centro é Cristo. Revesti-vos, pois, de Cristo, a nossa armadura. Chamada a ação e aplicação para nós, Igreja do Senhor. Pare de procurar poder onde Deus não mandou procurar. Vamos voltar para a palavra, para a oração, para a santidade, para a comunhão na igreja, para os meios de graça, para os nossos olhos voltados para Cristo. Não vamos viver aterrorizados pelo diabo, mas também não vamos ficar brincando com ele. Vamos ser obcecados, meus irmãos, pelo conhecimento de Cristo e da luz, e não pelas trevas. Não passe a vida tentando descobrir qual demônio está por trás do problema. Pergunte primeiro: eu estou permanecendo fiel à palavra de Deus? Quando vier a tentação, como o apóstolo Paulo diz, fiquem firmes. Quando vier a acusação, olhem para Cristo. Quando vier o medo, creia nas promessas. Quando vier o sofrimento, confie na providência de Deus. Quando vier a mentira, abre as escrituras, a verdade. Quando vier a fraqueza, ore. Quando vier a perseguição, permaneça firme. E quando perceber que não consegue permanecer sozinho, lembre-se, você não foi chamado para vencer sozinho. Somos irmãos em Cristo e vamos vencer juntos. E no final, meus irmãos, de todas essas coisas, a promessa não é que Satanás vencerá alguns e Cristo vencerá outros. Não. A promessa é Romanos 16, 20. E o Deus da paz esmagará em breve Satanás
debaixo dos vossos pés. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Porque a nossa esperança não está na força da nossa armadura. A nossa esperança está naquele que nos vestiu com essa armadura, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Irmãos, de pé, vamos cantar o Salmo 46 após a minha oração. Senhor, nosso eterno Deus, santo, santo é o Senhor, e diante da palavra da verdade que nos mostrou a batalha espiritual no qual nós estamos no meio do campo, e nós imploramos ao Senhor que possa, por misericórdia e graça, nos revestir com toda a armadura de Deus, nos revestir com Cristo Jesus, papai, e não nos permitir cair em tentação, nos livrando do mal e nos fortalecendo no Senhor, com a tua paz, com a tua fé, com a tua justiça, com a tua verdade, com a tua graça, e nos fazendo, papai, orar a todo tempo, nos debruçar, papai, no Senhor, o nosso Rei, o nosso Deus, papai. Ajuda-nos a sermos mais santos para a tua glória e aplica toda essa mensagem poderosa nos nossos corações. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos. Amém.